assinado o projeto sem ter feito o projeto. Esse outro engenheiro que deveria ter feito o dimensionamento da estrutura, ele atendeu ao estado limite último da estrutura, mas o estado limite de serviço da estrutura ele não atendeu. Tiraram as escolas, construíram as paredes e essa viga ela deslocou, abriu uma fissura enorme na parede. E aí, vai cair? Não vai cair? Consigo controlar isso? Não consigo controlar isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Estruturalcast aqui, onde nós discutimos estratégias para você dominar a engenharia. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E o assunto de hoje é como combater os deslocamentos ou flechas nas vigas. Exatamente. Vamos lá. Cada vez mais as estruturas elas estão mais esbeltas, mais desafiadoras. Eu digo isso como arquiteta porque é o que a gente procura quando vai desenvolver um projeto arquitetônico. É trabalhar um balanço, é trabalhar um vão mais livre, trabalhar com a esbeltez, elementos mais finos, né, num projeto arquitetônico. E eu acredito que isso faz com que a responsabilidade do engenheiro calculista referente a esse projeto seja mais desafiadora. Exatamente. Hoje até falando em residências, não estamos falando mais de prédios altos, até residências, sobrados. A gente percebe que o desafio é bem grande. A gente tem taxas de armaduras altas nessas residências por conta desses balanços, por conta de vigas de transição, vãos livres muito grandes e onde nós às vezes não podemos utilizar, digamos, a parte de proteção, e a gente precisa combater isso no concreto armado. Então, acho que é um tema que com certeza vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar pessoas que já estão fazendo projeto estrutural, ou quem quer seguir essa carreira, já quer entender como que funciona, enfim, essas estruturas esbeltas, balanços, o que a gente precisa levar em consideração referente a deslocamento, flechas em vigas, como que funcionam esses limites, enfim. Eu acho que é um tema muito bacana para quem está começando e para quem já faz projeto estrutural. E sobre os deslocamentos, Luiz, dessa estrutura, até onde é normal uma estrutura deslocar? O que é interessante levar em consideração sobre esses deslocamentos? Aqui é interessante a gente comentar. Eu acho que todo mundo já passou por isso, mas vamos começar a perceber agora. Mas às vezes está andando na rua e qualquer marquise de portão, de qualquer residência, às vezes a gente percebe a olho nu que aquilo não está normal, está deslocando, tem um pouquinho de flecha, mas você consegue visualizar isso. E aí é um limite já normativo. Tá? E quando eu consigo perceber a olho nu que tem ali um deslocamento, que, né, a minha marquise, por exemplo, está embaulada ali no meio, na ponta, às vezes a marquise ela deu uma descidinha. Se eu percebo isso a olho nu, é certo, é errado, já está avançado, já está crítica a estrutura ou não tem a ver? Isso é relacionado ao estado limite de serviço, aceitabilidade sensorial visual, ou seja, visualmente eu já tenho a noção de que aquilo está fora do padrão, aquilo está fora dos limites normativos. E eu, como calculista, eu preciso prever essa situação para que isso não aconteça. Da mesma forma, quando subimos escadas, por exemplo, existe um limite de vibração dessa escada. Ou seja, quando eu piso num degrau, eu não posso sentir que o degrau está vibrando. Isso é um limite normativo. Da mesma forma, quando nós vemos esses elementos estruturais que estão tendo algum tipo de deslocamento e eu consigo visualizar isso sem precisar ir lá e digamos assim, medir isso. Eu consigo a olho nu já saber que aquela estrutura ela está deslocando, digamos assim. Então, existem esses limites também. Claro, existem outros limites normativos referente a deslocamentos também. Luiz, e uma estrutura que ela venha a se deslocar?
ela pode vir gerar algum tipo de patologia que não seja só visualmente, por exemplo, a gente comentou ali das marquises, né? Que às vezes a gente vê uma barriga, vê uma ponta que está mais para baixo, mas outras patologias que podem vir serem causadas por conta desse deslocamento que uma estrutura está tendo. Sim, também. Existem, por exemplo, um recalque em fundação é um tipo de deslocamento. Não é relacionado a flecha, é relacionado a recalque. Mas agora, por exemplo, falando em uma viga que se desloca, por exemplo, o que pode acontecer? Uma porta não pode mais abrir, ou ela deixa de abrir. Pode acontecer fissuração na parede, trincas em parede, desplacamento de revestimento por conta desse deslocamento. Falando, por exemplo, em muro de arrimo, eu posso ter um deslocamento horizontal, limite, digamos assim, por conta de esbelteiros, enfim. Mas eu preciso entender que deslocamento, ele sempre vai gerar algum tipo de patologia na minha estrutura quando eu passo dos limites. Por exemplo, quando eu tenho, digamos, paredes sobre vigas. Eu tenho um limite de L sobre 500, L é o meu vão efetivo da viga, do vão, e eu preciso dividir isso por 500 para que eu tenha o limite normativo referente a 6118, que é a norma que estabelece os limites normativos referente ao estado limite de serviço. E isso já tem várias considerações referente a se eu tenho parede, se é um elemento estrutural ou não é, se esse elemento ele está em balanço ou não, se é um deslocamento horizontal, enfim, eu preciso avaliar isso referente a 6118. Mas sim, praticamente todos os deslocamentos que vão acontecer na estrutura, que eles vão estar acima do limite normativo, eles vão sim gerar algum tipo de patologia. Você comentou que existe um limite normativo para que aconteça deslocamentos, né? Mas toda a estrutura ela se desloca ou não? É normal ter um deslocamento? É normal ter um deslocamento. Todo o material em si ele se desloca. Tá? Mas quando nós estamos falando de concreto armado, isso é o calculista ele precisa ter isso em mente, que além do estado limite último, que é quando nós estamos fazendo o dimensionamento dos elementos, nós precisamos levar em consideração o estado limite de serviço, que é referente aos deslocamentos. Agora, no estado limite de serviço, a gente vai precisar avaliar algumas situações. Por exemplo, a primeira situação que a gente precisa avaliar é referente ao conforto dos usuários. Ou seja, essa aceitabilidade sensorial visual é relacionado ao conforto. Simplesmente isso. Então é um limite normativo que a minha estrutura ela vai cair? Não vai cair. Ela vai entrar lá nos seus estágios de dimensionamento, enfim, em momento de ruptura, tudo mais, linha neutra, mas isso é só relacionado à parte visual. Ou seja, está me incomodando, eu estou tendo um desconforto em olhar aquela marquise e aquela marquise está deslocada. Até mesmo uma insegurança, né? Causa uma insegurança no usuário que está utilizando essa estrutura. Agora, quando eu começo a entrar em outros limites, por exemplo, de funcionalidade, aí acaba sendo maior que um desconforto ao usuário. Porque aí já é uma janela que eu não consigo mais abrir ou não consigo mais fechar por conta de um deslocamento. Aquela porta emperrando. Uma porta emperrando, uma porta que não abre mais. Então, às vezes a gente pensa, por que a minha janela não está abrindo? Por que a porta não está fechando? Às vezes é uma situação de deslocamento, está limite de serviço no qual não está sendo atendido naquela situação e naquela estrutura. A partir disso, a gente entra numa situação aparente, que é relacionada à trinca, relacionada à fissuração, e aqui a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque quando a gente entra nessa relação aparente, quando começa a aparecer trincas, fissuração, eu estou dando brechas, estou abrindo a minha estrutura para que cloretos, íons ataquem as armaduras. E quando isso acontece, vai acontecer a oxidação das armaduras, vai acontecer a degradação não natural dos materiais, e isso acaba afetando a durabilidade da minha estrutura.
Então, são várias situações que nós precisamos ir levando em consideração para não passar dos limites normativos, para que lá no final das contas não é apenas o conforto do usuário, não é apenas a parte de aparente, não é só referente a uma janela que não vai abrir. Uma situação vai levando a outra, Vai né? levando a outra. E vai se Mas o agravando. principal ponto vai ser a durabilidade da estrutura. Por quê? Porque eu vou ter muitos agentes agressivos que vão atuar nessa estrutura, vão entrar em contato com as armaduras, vai acontecer a oxidação e, consequentemente, ao longo do tempo, se eu acabar perdendo seção, perdendo propriedade dos materiais, esse elemento vai entrar em colapso. Você comentou ao longo do tempo, mas já vimos situações de casas que passaram por reformas, né? E em pouco tempo que essa casa havia passado por esse procedimento de reforma, já aconteceu várias patologias de deslocamento, né? Até essa semana passada, foi um amigo engenheiro ligou, enfim, tinha assinado o projeto sem ter feito o projeto. Esses são os problemas que acontecem de você querer se responsabilizar por uma estrutura no qual você não dimensionou, e acaba que esse outro engenheiro que, enfim, deveria ter feito o dimensionamento da estrutura, ele atendeu ao estado limite último da estrutura, mas o estado limite de serviço da estrutura ele não atendeu. Aí, enfim, tiraram as escoras, construíram as paredes, e essa viga ela deslocou, abriu uma fissura enorme na parede. E aí, vai cair? Não vai cair? Eu consigo controlar isso? Não consigo controlar isso? Então entra um procedimento muito mais caro do que um projeto estrutural muito bem feito, que é a parte de recuperação estrutural, a parte de reforço estrutural, a parte de controle das fissuras. Então, é aquela situação. Está fazendo um projeto estrutural, não é só a parte de dimensionamento, que é a parte de estado limite último. Você precisa atender ao estado limite de serviço. Isso são coisas que a gente percebe que os profissionais estão pecando, não estão tendo consideração. A minha estrutura ela dimensionou, a minha viga está passando, tá, mas e nos deslocamentos? Na parte de retirada de escoras, está tendo um cuidado? Está tendo um cuidado referente à posição das armaduras? Então, eu preciso avaliar também o estado limite de serviço, a parte de vibração, a parte de limite de abertura de fissuras. Eu preciso avaliar tudo isso além do dimensionamento dos elementos, tá? Luiz, você comentou que você percebe que alguns profissionais ainda pecam, né, nesse ponto na hora de dimensionar, de desenvolver o projeto estrutural. Mas o que precisa ser levado em consideração? Tá, vamos pensar assim. Quando eu estou fazendo o projeto estrutural, ok, minha estrutura passou no estado limite último, dimensionou os elementos, agora eu preciso avaliar o estado limite de serviço. Claro, a gente vai sempre avaliando os dois estados limites das duas maneiras, enfim, ao mesmo tempo. Mas quando eu vou avaliar o estado limite de serviço, eu não posso bater o olho, digamos, no meu pórtico e olhar o deslocamento e, não está deslocando, está deslocando. Eu preciso ter um olho mais clínico em cada elemento, no deslocamento das lajes. E aí a gente vai entrar nos tipos de flechas que acontecem na estrutura. E por que é muito importante a gente entender, digamos, os tipos de flechas, como que é o comportamento das flechas, qual que é a nomenclatura dessas flechas, porque isso vai fazer com que a gente tenha um conhecimento teórico referente a isso, que vai fazer com que a gente tome uma decisão quando necessário. Por exemplo, a minha estrutura está deslocando muito, o que fazer? Aumentar a seção? Não, não é só isso. Existem muitas outras situações que vão fazer com que eu diminua os deslocamentos na estrutura. Mas antes de eu entender isso, eu preciso entender o que é todos os tipos de flechas que acontecem. Flecha elástica, a flecha imediata recalculada, a flecha diferida, flecha total. Então, não é só flecha. Existem várias situações.
E antes da gente falar de cada uma das flechas, o que são flechas de uma forma mais técnica? Tá, vamos... Não tão técnico para o pessoal entender, mas todo elemento se desloca. Todo elemento se desloca. Vamos pensar numa borracha. Uma borracha é muito mais fácil de a gente conseguir interpretar. Mas quando eu aplico uma tensão numa borracha, ou seja, eu estou aplicando uma força e ela está se deslocando. Ela é elástica. Ela tem a sua deformação. Conforme eu vou aplicando mais força, ela vai se deslocando mais até que ela chega num limite e ela rompe. Então, eu consigo compreender, consigo entender que eu aplico uma tensão e eu tenho uma deformação. Existe na física a lei de Hooke. Lei de Hooke é quando é referente à tensão-deformação, mas eu tenho uma deformação linear referente à tensão que eu estou aplicando naquele elemento. Ou seja, se eu aplico uma carga de 1P, por exemplo, 1x, e eu tenho um deslocamento de 1x, se eu aplicar uma carga de 2x, eu vou ter um deslocamento de 2x também. Então é totalmente linear essa lei de Hooke. E o concreto armado não trabalha dessa maneira. Porque eu tenho materiais diferentes, tenho concreto, tenho aço, eu tenho um módulo de elasticidade do concreto. Então, o meu é um pouco difícil de avaliar, referente, porque não é linear, não é da mesma forma que uma borracha, por exemplo, uma mola. Cada material trabalha de maneira diferente. Cada material vai trabalhar de uma maneira diferente, vai ter o seu módulo de elasticidade, enfim. Mas basicamente o que é flecha? Eu aplico uma tensão, eu tenho uma deformação. Uma viga, ela vai estar lá no seu estado inicial zero, digamos assim. Eu vou aplicar uma tensão, que no exemplo, digamos, uma carga de parede, e eu vou ter um deslocamento. Então, esse deslocamento, vamos supor que seja de 1 centímetro, então eu tenho uma flecha de 1 centímetro, que é a diferença do estado inicial da peça com o estado final. Então, eu tenho essa diferença de posicionamento no qual eu vou chamar de flecha. Tá? Só que aí a gente vai entrar naquela situação. Tensão, deformação, concreto e aço são dois materiais diferentes e eu preciso interpretar cada um deles, preciso dominar cada material para que eu possa interpretar também os tipos de flechas na estrutura. E quando você está fazendo um projeto estrutural, lá na prática mesmo, como que você faz toda essa interpretação? Como eu comentei, sabendo a parte de material, concreto e aço, vamos lá. Concreto é compressão, aço na tração. Eu vou começar a interpretar agora os resultados do meu pórtico. Vou começar a interpretar o que é aquela flecha que está acontecendo lá na minha estrutura. Basicamente, nos softwares comerciais que nós temos, EBET, TQS, CPCAD, enfim, a gente tem alguns tipos de flechas, igual eu comentei antes, referente à flecha elástica, flecha imediata, flecha diferida, imediata recalculada e a flecha total. A flecha elástica, vamos pensar o seguinte. Supondo que eu tenho uma viga de 14 por 40, eu aplico uma tensão nessa minha viga, eu aplico um carregamento de parede, ela vai se deslocar. Essa flecha elástica, ela leva em consideração, imaginando uma viga, concreto e armadura. A flecha elástica, ela leva em consideração apenas a seção bruta da peça, 14 por 40. Só. Da mesma forma que nós fazíamos no cálculo manual lá na faculdade, é dessa maneira que é feito no software também, a flecha elástica. Então, se eu tenho um elemento de 14 por 40, independente da armadura que eu tenho, ele vai me considerar, quanto que está dando de flecha elástica. Mas percebe que isso não é condizente com a realidade? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, mas é um parâmetro. Tá? Só que eu levo em consideração apenas a seção bruta do meu elemento. Mas não é o que eu preciso considerar, porque eu tenho uma armadura. Tá? Agora, eu entro na flecha imediata, que é quando eu começo a interpretar a peça como ela deve ser interpretada. Ou seja, eu tenho concreto
que tem o seu módulo de elasticidade, e eu tenho o aço também, que tem os seus limites de escoamento, enfim. E aí eu começo a fazer essa interpretação referente à quantidade de armaduras, posicionamento da armadura, área de aço, quantidade de concreto que eu tenho nessa peça e a seção transversal também. Ou seja, eu preciso agora interpretar os dois materiais juntos para que eu tenha o resultado da minha flecha imediata, tá? Só que, levando em consideração que eu tenho concreto que trabalha na compressão, armadura que trabalha na tração, o meu concreto ele até tem a sua resistência, digamos assim, à tração. 10% em torno da carga da resistência à compressão. Mas o meu concreto ele vai fissurar. Ele vai fissurar. Seja por retração, falta de água na composição do material, ou até mesmo por conta da tração. Então, eu vou começar a analisar agora a minha estrutura diferente também. Por quê? Porque eu vou aplicar um carregamento de parede nessa minha viga, 14x40. Essa minha viga ela vai ter uma tração na parte inferior. E essa tração, quando eu atinjo o limite de resistência à tração do concreto, que são os seus 10% lá, eu vou entrar na minha fissuração do concreto. Atingir o limite de tração do concreto, eu entro no meu momento de fissuração. Quando o meu concreto começa a fissurar, a seção bruta, que era 14x40, ela diminui. Por quê? Porque eu não tenho mais uma área de concreto total, digamos assim, para resistir aos momentos fletores, para resistir a esse deslocamento. Ou seja, eu vou começar a ignorar o concreto que estava tracionado e que estava resistindo na minha estrutura e eu vou diminuir a seção transversal da minha peça. Ela ainda vai ter 14x40, mas no dimensionamento, esse 14x40 já não é tão 14x40 assim, porque o meu concreto está fissurado. Então eu entro na minha flecha imediata recalculada, no qual eu tenho que fazer um recálculo da minha inércia equivalente. Até existe a fórmula de Brunson lá, que a gente faz o dimensionamento, verifica qual que é a inércia equivalente, referente a essa fissuração do concreto e ainda assim levando em consideração a presença das armaduras. Então percebe que antes eu tinha flecha elástica, que era só seção bruta, a flecha imediata no qual eu considerava o concreto, o aço, a seção transversal, o módulo de elasticidade, só que o meu concreto ele vai fissurar. Se o meu concreto fissura, eu perco a área de seção transversal. Consequentemente, eu tenho que fazer um recálculo da minha inércia. A inércia base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Isso normal para uma seção transversal. Agora, para mim considerar essa fissuração, esse momento de fissuração do concreto, aí eu utilizo a fórmula de Brunson, faço um recálculo da inércia equivalente e recalculo a flecha novamente. Ok, temos aí 3 tipos de flechas na estrutura já. Aí a gente entra para um quarto tipo de flecha, que é quando a gente vai calcular essa flecha ao longo do tempo, que seria a flecha diferida no tempo, flecha diferida. Por quê? O concreto, estruturas em concreto armado, tem a sua degradação, tem os agentes que vão estar atuando e é uma tensão que vai estar acontecendo no concreto referente à exposição à umidade, sol, chuva. Então, esse meu concreto, digamos assim, com o seu módulo de elasticidade e com o carregamento que vai estar acontecendo na estrutura, ele vai se deformar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso é chamado de fluência. É a fluência do concreto, referente à retração, referente ao tempo de retirada das escoras, referente ao seu módulo de elasticidade, como que esse material foi composto. Então, eu preciso avaliar agora a fluência que vai acontecer ao longo do tempo da estrutura. Então, supondo que minha flecha imediata foi lá de 2 centímetros e o meu coeficiente de fluência é 2 também,
Então, a minha flecha final, que é a última flecha que eu vou avaliar na estrutura, que é a flecha total, ela vai dar 4. Vai dobrar a flecha. Então, avaliar apenas o pórtico unifilar e verificar, minha estrutura está se deslocando ou não está se deslocando, é só a pontinha do iceberg. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa avaliar todas essas flechas, saber interpretar todas essas flechas, saber o que fazer, que eu acho que é o foco agora, é o que fazer. Ok, entendi as flechas, mas como combater isso? Sabendo que a flecha elástica ela não é tão completa, tão usual, tão suficiente, na verdade, eu preciso verificar ela ou não? Eu posso ir direto para a flecha imediata? É preciso verificar ela. Por quê? Porque se ela estiver já fora do limite, consequentemente, eu preciso já ter parâmetros e ter cartas na manga, digamos assim, para resolver a estrutura. Por quê? Toda estrutura que se desloca significa que tem ou pouca rigidez, ou o carregamento está errado, ou a concepção está errada. Então, antes de eu avaliar elemento por elemento, antes de eu querer avaliar a seção transversal, eu preciso também reajustar a minha arquitetura, preciso reajustar os vãos, preciso reajustar posicionamento de pilares. Então, a flecha elástica ela acaba sendo útil, digamos assim, para mim fazer uma verificação mais rápida? Para mim fazer uma verificação mais rápida. Agora, ok, minha flecha elástica passou, digamos assim, no dimensionamento, passou nos limites. Aí eu começo a avaliar o restante. Flecha total, flecha imediata. Por quê? Porque são pequenos pontos, digamos assim. A gente não vai, às vezes, conseguir... Não é que não vai conseguir, mas a gente não olha, digamos, para todos os elementos de maneira igual. A gente vai sempre olhar para a estrutura e verificar qual é o pior caso. Verificar onde que eu tenho um ponto crítico. Verificar onde que eu tenho um maior deslocamento. Por quê? Porque se eu consigo resolver o ponto crítico da minha estrutura, se eu consigo resolver onde eu tenho um maior deslocamento, consequentemente, todo o meu restante é como se fosse um efeito dominó, digamos assim. Você vai se resolvendo. Tá? Mas eu sempre preciso levar em consideração a flecha elástica, eu preciso avaliar, porque a seção transversal, depois a gente vai falar sobre isso, mas ela é um dos principais fatores referente a deslocamento. Agora que a gente viu essas diferentes flechas, né? Como combater isso? Cheguei lá no flecha diferida no tempo, né? É a última avaliação, pelo que eu entendi. Então, passou do limite normativo. Como que eu começo? Por onde eu começo a combater isso? Certo. É difícil. Difícil por quê? Porque todos os projetos arquitetônicos eles são diferentes um do outro. Então, para cada caso vai ter um tipo de avaliação, para cada caso vai ter uma solução estrutural, uma solução que vai ser mais econômica, enfim. Mas a gente já pode ser mais assertivo, digamos assim, para resolver qualquer tipo de flecha. E eu acho que um dos primeiros assim é reduzir o vão. Reduzir o vão. Se eu tenho um vão que ele é muito grande e que eu estou tendo um problema de deslocamento e que eu não posso aumentar a seção transversal, infelizmente eu preciso reduzir o vão. Colocar mais pilares, reajustar as vigas, reajustar a arquitetura, para mim reduzir esse vão. Mas sabemos que nem sempre é possível. Porque se fosse fácil dessa maneira, reduz o vão, coloca mais um pilar. Aí seria muito fácil. Então a gente precisa dificultar também. A gente precisa ter umas situações mais inteligentes, digamos assim. E, igual comentei antes, a primeira situação, a mais usual também, é referente ao aumento da seção transversal. Inércia vai aumentar, consequentemente meu deslocamento vai diminuir. Então, se eu aumento, digamos, uma viga de 14 por 40 por 14 por 50,
meu deslocamento vai diminuir. Agora, não só na sua altura. Claro, se eu falar aumentar uma viga de 40 para 50, consequentemente vai ajudar no deslocamento. Mas se eu tiver um limite, por exemplo, de que eu não posso mais reajustar a altura da viga, eu posso trabalhar na largura dela também. Por quê? Porque se eu avaliar a fórmula de inércia da peça bruta, que é base vezes altura ao cubo, eu ainda tenho uma base ali que eu posso reajustar. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Mas se nós avaliar a fórmula, que é altura ao cubo, consequentemente, se eu aumentar a altura, vai ser muito melhor do que a largura. Mas, ainda assim, posso trabalhar na largura também, tá? Uma outra consideração usual também, mas talvez não tão econômica, é referente ao FCK. Então, se eu aumentar o FCK, digamos, de 25 MPa para 30 MPa numa estrutura, eu vou também aumentar o seu módulo de elasticidade. Se eu aumento o módulo de elasticidade do concreto, consequentemente, os deslocamentos, a fissuração desse concreto vai diminuir e a flecha final também vai diminuir. Só que, perceba o seguinte, às vezes eu tenho um ponto crítico na estrutura. Às vezes eu tenho uma viga que está se deslocando na estrutura. Aí eu vou ter que mudar o concreto de toda a estrutura? Ou eu vou concretar só uma viga com 30 MPa e o restante com 25 MPa? Não faz sentido. Então, é usual trabalhar com FCK maior para resistir, digamos, a essas flechas? É usual, mas tem que avaliar. Tem que avaliar, porque não faz sentido eu aumentar o FCK às vezes por conta de uma peça que está se deslocando. Então eu preciso ter o bom senso também como calculista de que a solução não é só isso, não é só reduzir o vão, não é só aumentar a seção transversal, não é só aumentar o módulo de elasticidade do concreto. Por quê? Porque existem situações construtivas que podem me ajudar também, que é referente a tempo de escoramento. Então, eu quero fazer minha obra mais rápida, quero entregar mais rápido a minha obra e eu vou lá e tiro, digamos, o escoramento das vigas, das lajes com 14 dias, com 7 dias. O que vai acontecer? O meu concreto, que eu dimensionei a estrutura, que era de 25 MPa, aos 7 dias, 14 dias, ele não vai estar no seu módulo de elasticidade que era o objetivo do concreto. Não vai estar na sua resistência. Então, se eu estou solicitando a minha peça com uma resistência do concreto menor, com um módulo de elasticidade menor, vai ter fissuração, vai ter flecha. Então, se eu aumento o tempo de escoramento da estrutura, mínimo 28 dias, eu vou entrar num estado no qual eu dimensionei aquela peça. Agora, e se eu aumento mais que 28 dias? Porque o concreto ele não para nos 28 dias. Ele ainda tem uma progressão de aumento de resistência depois dos 28. Então, se eu aumento esse tempo de escoramento, consequentemente a minha peça ela vai ser solicitada a sua resistência e ao seu módulo de elasticidade um pouco depois. Então, eu diminuo ainda um pouquinho ali, 50 centavos das flechas que vão estar atuando. Mas eu preciso entender que isso pode funcionar também. Mas eu preciso calcular, preciso interpretar. Não é só, vou aumentar o tempo de escoramento, porque o Luiz falou, então significa que vai funcionar. Eu preciso ter resultados, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Agora, um dos princípios mais utilizados também é contra-flecha. Se eu tenho flecha, eu vou aplicar uma contra-flecha. O que é essa contra-flecha? Então, quando eu estou fazendo construtivamente o elemento, então vamos imaginar que eu tenho um pano de laje, digamos, e essa minha laje está se deslocando no meu dimensionamento 2 centímetros, numa flecha diferida no tempo, ao longo da sua vida útil ela vai deslocar 2 centímetros. E eu tenho uma flecha imediata de 1 centímetro. Eu posso aplicar uma contra-flecha, claro, dentro dos limites da minha 1/18,
Mas e se eu aplicar uma contraflecha de 1 centímetro? Consequentemente, ela vai estar em 0. Por quê? Porque eu vou concretar essa minha peça como se fosse uma barriga para cima, embaulada para cima, 1 centímetro. Então, consequentemente, quando eu aplicar o carregamento, essa minha peça ela vai deslocar e ela vai entrar no seu estado 0, digamos assim, ou dentro do dimensionamento. Essa contraflecha vai contribuir para que eu não tenha um deslocamento excessivo na estrutura. O próprio nome já diz, né? Contraflecha. É uma contraflecha. Então, acho que e é fácil de utilizar, fácil de fazer, o pessoal utiliza bastante. Laje treliçada, bastante utilizado também. Então, é um artifício bacana assim, de utilizar, mas também não dá para sair botando contraflecha onde quer. Porque tem os seus limites, tem que avaliar o projeto, tem que verificar se é possível referente a L sobre 350, enfim. Tem várias considerações aí que precisam ser avaliadas para aplicar contraflecha também, tá? Agora, tem uma situação aqui que o pessoal acaba não utilizando muito por falta de conhecimento, que é referente à mesa colaborante. O que é isso, meu Deus do céu? Não faço ideia. Não sei. Ninguém sabe? Deixa nos comentários. Se chegou até aqui, já deixa o like também. Que daqui para frente é um pouquinho mais... umas técnicas aí que a gente não entrega assim tão fácil. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Se tá no Spotify, enfim, manda aí, compartilha, enfim. Vamos lá, mesa colaborante. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, quando eu faço a concretagem de lajes e vigas juntas, que geralmente é junto, eu vou ter, vamos imaginar, tenta imaginar a viga concretada junto com essa laje. Eu tenho uma situação no qual eu tenho a concretagem junto com a viga e eu formo um T. Faz sentido? Esse T que acontece, eu tenho uma parcela da laje, da seção transversal da laje, que vai contribuir junto com a viga. É uma mesa colaborante. Ou seja, eu tenho essa parte T, que é da laje em cima, essa concretagem da laje junto com a viga, vai formar um T. Esse T, essa seção transversal T, eu posso utilizar ela como sendo uma mesa colaborante. Mas eu preciso avaliar. Por quê? Porque aí eu preciso dimensionar isso como mesa colaborante. Não como laje viga. Não como laje viga. Eu preciso utilizar isso como uma viga T. Então, se eu for dimensionar uma viga T, ou seja, essa mesa colaborante na laje, eu vou precisar também de aço nisso. Eu vou precisar de aço nessa seção transversal. Então, consequentemente, eu posso utilizar isso para quê? Para aumentar a rigidez desse conjunto. Só que eu preciso avaliar. Até recentemente a gente fez um projeto no qual a gente utilizou mesa colaborante, fizemos o dimensionamento dessa viga T, enfim, reajustamos a área de aço dessa seção transversal e tá aí. Reajustamos o projeto, avaliamos as flechas e como nós não poderíamos, digamos, aumentar a altura da viga, nós utilizamos a mesa colaborante junto com as lajes, aumentamos a área de aço nessa seção transversal T e, enfim, é um artifício utilizado para combater deslocamento. Nesse caso, a gente não poderia aumentar nem a seção transversal, nem diminuir o vão, né? Não tinha jeito. FCK 30, residência, mas a gente estava com um pouco de deslocamento e a gente precisou utilizar esse artifício. Agora, um artifício muito simples, que é referente a momento fletor, que é legal a gente também comentar aqui, é referente a engaste. Engaste, nó semirrígido, rótula, toda a parte de vinculação vai estar relacionado com flecha. Por quê? Porque eu estou falando de rigidez. Se eu estou falando de engaste, é uma rigidez total, digamos assim. Estou aumentando a rigidez do meu pórtico. Quanto mais rígido a minha peça, menor será o seu deslocamento.
Então, se eu utilizar engaste nos apoios, aumentar a rigidez dos apoios, eu vou estar diminuindo as flechas no vão também. Uma situação que eu peguei numa consultoria de um aluno nosso, que era a gente tinha um vão de 10 metros, a gente estava com uma viga de 80 e no deslocamento não estava passando, era viga de transição, enfim. O que a gente fez? A gente aumentou a seção transversal dos pilares para diminuir o deslocamento da viga. Olha que louco, olha que coisa de maluco. A gente aumentou a seção transversal dos pilares, não mexemos na viga, só que nós aumentamos a rigidez dos apoios. Então, consequentemente, quanto mais rígido é o meu conjunto pilar-viga, automaticamente o meu deslocamento também vai diminuir. Então, se tem essa possibilidade de aumentar a seção transversal dos pilares de apoio, eu vou reduzir. Percebe que se eu aumento a seção transversal dos apoios, eu vou aumentar a rigidez, a capacidade deles resistirem mais esforços. Consequentemente, meu elemento que está interligando os apoios, ele também vai se tornar mais rígido. Só que, além disso, existe a situação de que se eu aumento a seção transversal, eu vou diminuir o vão efetivo da viga. Se eu diminuo o vão efetivo, eu estou reduzindo o vão. E, enfim, consequentemente, aquela seção transversal ela vai se habituar melhor no vão no qual ela está inserida. Então, é um outro pulo do gato, um outro insight referente à concepção estrutural também, para redução de deslocamentos na estrutura. Digamos que tem que ir testando, avaliando todas as situações, avaliando as particularidades de cada projeto arquitetônico e testando e avaliando, analisando o comportamento dessa estrutura. Exatamente. Igual comentei, além de todas as flechas que a gente precisa considerar, tem todas essas situações referente à concepção estrutural que vai fazer total sentido quando você estiver avaliando o estado limite de serviço nos projetos. E aqui, agora a gente, eu acho que é um dos últimos artifícios aí que a gente utiliza referente a deslocamento, que é aumentar a armadura de compressão. Aumentar a armadura de compressão. Agora eu falo assim, pega um caderno, um lápis, uma caneta, anota, porque essa é uma das situações que nós precisamos levar em consideração também, porque é difícil de visualizar isso, muito difícil de visualizar isso. Mas o que acontece? Na seção transversal da minha viga, eu tenho a parte de compressão e a parte de tração. Então, quando a minha viga está com seus carregamentos, enfim, eu tenho uma área da viga que ela vai comprimir, que é a parte superior da viga. Então, eu tenho uma área de compressão na viga e eu tenho uma área de tração na viga. Quando eu estou falando de concreto, o meu concreto ele tem um efeito de retração. O efeito de retração no concreto é quando ele perde a água, digamos assim, ou até referente ao tempo, e ele tem essa situação de retração. O meu concreto ele retrai. Na minha área de compressão da viga, que é a parte superior da viga, o meu concreto ele já está comprimido. Só que ele tem esse efeito da retração, que ele vai retrair cada vez mais. Quando o meu concreto retrai, automaticamente a minha viga ela vai fletir, digamos assim. Ela vai deslocar por conta da retração do concreto na parte de compressão. Na tração ela não vai acontecer. Ela vai fissurar daí. Mas na parte comprimida o concreto retrai, a viga desloca. Agora, imagine o seguinte. E se eu diminuir o concreto que eu tenho na parte comprimida? Se eu diminuir a seção transversal do concreto que eu tenho na área comprimida? Mas como que eu vou fazer isso? Vou diminuir a viga? Não. Eu aumento a quantidade de aço. Faz sentido? Porque se antes eu tinha 2 barras de 10 na parte superior da viga, eu tenho uma determinada área de concreto também.
Se eu aumentar a quantidade de armaduras na parte superior, eu vou diminuir a quantidade de concreto na mesma seção transversal. Se eu diminuo a área de concreto, eu aumento a armadura de compressão, eu diminuo a retração do concreto na parte superior e eu diminuo as flechas na viga, no elemento. Então, é difícil visualizar, é difícil de aplicar, mas funciona também. Aumentar a armadura de compressão significa que eu vou diminuir a área de compressão do meu concreto, que eu vou diminuir o efeito de retração do meu concreto, e se eu diminuo o efeito de retração, o meu coeficiente de fluência vai diminuir também. Minha flecha diferida no tempo vai diminuir também. E, consequentemente, eu vou conseguir combater os deslocamentos desse elemento. Então, é um jogo com várias situações, um jogo com várias técnicas, concepção estrutural, análise estrutural, muita física, tem que conhecer os materiais, entender o funcionamento dos materiais com água, com vento, com chuva, química, cloreto em armadura, enfim, existem várias situações aí que a gente vai trabalhando para combater deslocamento em estrutura. Mas é muito importante que a gente saiba de todos eles, que a gente interprete todos eles e que a gente domine todos eles. Bacana, Luiz. Bem interessante. Não, né? Sim. São várias situações, mas eu acho que não tem como não falar. Não tem como não falar de tudo isso. Porque é o que a gente utiliza no dia a dia, é o que a gente faz nos projetos que a gente está fazendo no dia a dia, é o que a gente ensina. Então, e é engenharia. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um Structural Cast. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa hashtag, Luiz, que vai resumir esse episódio. Vamos colocar assim, se você é calculista, olha bem, se você quer se tornar um calculista, ou se você já faz projeto estrutural, e se esse podcast fez sentido para você, realmente te ajudou, e realmente a gente falou coisas aqui que você não sabia, e que agora você vai ensinar alguém, ou aplicar, e você né? vai aplicar nos seus projetos, coloca a hashtag atenda o estado limite de serviço. Acho que é muito importante. Não deixem de atender o estado limite de serviço, porque, enfim, é isso aí. É o que vai fazer a É o diferença. que vai fazer a diferença nos projetos estruturais de vocês. Então, se esse episódio fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários a hashtag atenda ao estado limite de serviço. E ficamos por aqui. Esse foi mais um Structural Cast. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você está no Spotify, assine já a nossa playlist. E se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho. Se você não participa do nosso grupo no Telegram, aqui embaixo tem um link de convite em qual você pode entrar lá no grupo do Telegram. Tem arquivos, tem áudios, tem, enfim, aulas, enfim, tem um monte de coisa lá referente a projeto estrutural, referente a escritório de engenharia e arquitetura, arquivos, enfim. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, que no próximo podcast a gente vai responder vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. Eu sou Helena Batista. Esse foi mais um Structural Cast. Até mais.